Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós estaremos aplicando diversos gráficos ao mesmo dataset. Nos vídeos passados nós vimos tantos datasets disponíveis no Seaborn, como também alguns dos gráficos que nós temos aí à nossa disposição. A apresentação, de certa forma, tanto dos datasets como dos gráficos foi relativamente sucinta, no sentido que eu escolhi apenas alguns para estar mencionando, com relação principalmente aos datasets, uma vez que eles são, esses conjuntos de dados, eles são específicos para certas áreas. Tem datasets com testes psicológicos, já não é muito minha área, tem outros datasets falando sobre variedade de plantas, contagem de elementos de uma planta, medições de elementos como pétala, sépala, tem outros falando sobre pinguins, diamantes, então são bem diversos. Eu apenas apresentei alguns, tá certo? Essa apresentação foi feita tanto exibindo um data frame, uma tabela com esses gráficos, com esses dados, como também alguns gráficos, tá certo? Depois falamos sobre gráficos que também foram associados a esses datasets, exibimos alguns deles, e agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um único dataset e vamos exibir diversos gráficos. É como se a gente estivesse estudando uma única situação. Nesse caso aqui, eu vou passar por cada um dos gráficos mostrando para vocês. Não vou entrar muito em detalhes com a questão do código, são códigos bem curtos. Você vai perceber que o Seaborn, como eu vendi o peixe lá no início, dizendo que ele consegue traçar gráficos relativamente complexos com apenas poucas linhas de código. Ou seja, ele é uma implementação em cima do Matplotlib. É algo mais, assim, eu diria, mais objetivo. O Matplotlib é bem geral, mas quando você vai fazer uma análise de dados, assim, às vezes mais específica, muitas vezes você já tem alguns gráficos já feitos aqui no Seaborn, certo? Que já atendam melhor sua demanda, digamos assim. O dataset que eu vou estar usando aqui é o dataset TIPS, que relaciona gorjetas gastas em restaurante com outras variáveis, como o total pago pelos indivíduos, a quantidade de pessoas que tem na mesa, o sexo, se é masculino ou feminino, se fuma ou se não fuma, o dia da semana, horário. Então, tem várias informações nesse dataset. Aqui estão os comandos para baixar. Especialmente esse aqui, onde eu vou estar fazendo a leitura desse dataset tips.csv, e armazenando na variável tips, e aqui onde eu vou estar exibindo, tá certo? Aqui eu coloquei uma configuraçãozinha para desligar aquela configuração padrão do Pandas, que é exibir as 5 primeiras e as 5 últimas linhas somente dos dados. Então aqui eu vou conseguir ver todos os dados. Então são ao todo quantos? 243 dados. 244, porque começa de 0. Então aqui eu tenho o total gasto, o valor pago em gorjeta, o sexo do indivíduo que pagou, se fuma ou não, o dia da semana, o horário e a quantidade de pessoas que tinham na mesa. Então a gente pode fazer diversos gráficos relacionando algumas dessas variáveis, certo? Por exemplo, eu posso ter um histograma univariado. O que é um histograma? Ele é um gráfico com barras, só que essas barras são juntas uma da outra, porque eu estou representando uma grandeza que normalmente é contínua. Nesse caso aqui eu quero observar o comportamento do valor total gasto, certo? Nas mesas. Então vou fazer a leitura do meus dados, armazenar aqui, e vou com essa linha aqui, sns.isplot, que é um tipo de gráfico que a gente tem mais acima aí, data vai ser o tips, que é a variável que eu coloquei aqui para armazenar os dados do arquivo CSV, e aqui x é a variável que eu vou estar, de fato, fazendo essas medições. Então, executando aqui, nós temos isso aqui, esse gráfico. Então, perceba, por exemplo, qual é a faixa de preço que normalmente o povo gasta mais. Então, aqui está a contagem, e aqui está a faixa. Aqui tem valores, sei lá, perto ali, sei lá, de $2 para frente, é só você olhar aqui no data frame, os valores que foram gastos, até valores aqui um pouco mais de $50. Só que nesse aqui, por exemplo, essa faixa de valores aqui, sei lá, eu colocaria aqui aproximadamente uns $15, vamos colocar assim, é a faixa que mais se observa que as pessoas gastam. Na verdade, em torno dessa faixa está bem concentrada. E à medida que eu me afasto tanto para cá, pouco, isso aqui diminui até bruscamente, ou seja, menos de $10 é mais difícil de coisar. E também a partir que eu começo aqui depois de 30 também. Então,
você começa a ver o que? Informações, né, nesses dados. Claro que a leitura correta de um gráfico desse é feita normalmente por quem já fez estatística. A gente usa muito, né, o histogram, tá certo? Nós temos também o gráfico de barras univariado, né? Nesse caso aqui eu quero relacionar a variável x minha no x vão ser os dias e a variável y vai ser o valor gasto, né? Uma espécie de média de valor gasto. Então aqui eu vou usar o bar plot, né? O outro foi o histplot, histograma. Então a diferença do gráfico de barras para o histograma é o seguinte, que no gráfico de barras as classes são separadas. Segunda, sábado, terça eu acho, né? E quinta são dias separados. Né? Então, no caso, não há junção das barras, diferente, né, do histograma, onde eu tenho uma grandeza que é contínua, é o preço, é o valor pago, né, digamos assim. Ó. Então, varia daqui até aqui, ou seja, do menor valor observado até o maior, você poderia ter qualquer valor ali dentro, tá certo? Então, aqui você percebe, por exemplo, que na segunda se consome mais, né, do que, por exemplo, na quinta, que é onde se consome menos, né? O povo já começa gastando bastante. Restaurante gasta no começo, né? O dinheiro já fica escasso, mas no final. Eu posso ter um gráfico de dispersão bivariado. Nesse caso aqui, eu vou relacionar no eixo X o total pago e no eixo Y a gorjeta. O gráfico de dispersão é aquele gráfico com pontinhos, né? Então é o scatter plot. Tem ele lá em cima também. Então aqui você começa a perceber o que? Uma tendência que à medida que você gasta mais, a tendência é aumentar, embora fique mais concentrado, ó, a gorjeta, né, em função do gasto total, que está aqui o total bio e aqui é o TIP e a gorjeta, né, ela fica mais concentrada nessa região onde tem mais pontos, tá certo? Então a gente pode estabelecer uma certa relação aí. A gente pode fazer o seguinte, nós podemos ter o gráfico de linha univariado. Nesse caso eu posso escolher as mesmas variáveis que eu fiz aqui acima, né? O gráfico de linha vai ser o line plot, né? A minha variável aqui, o data, né? Meus dados aqui vão ser tipos, né? X total B, a mesma ideia, né? Só mudou esse primeiro nome aqui. Então esse gráfico aqui, ele dá um comportamento mais, digamos assim, como se fosse contínuo, né? Estou ligando os pontinhos. Né? Então você percebe uma certa tendência de aumentar, mas, né, é comum, por exemplo, ver pessoas que gastam muito, né, e dão uma gorjeta baixa. Por exemplo, esse dado aqui indica isso. Ó. A pessoa gastou, sei lá, uns $33 por aí e deu uma gorjeta de menos, sei lá, de $1, ou aproximadamente $1. Né? Ou seja, nem sempre quando a pessoa gasta muito, ela dá uma gorjeta alta, mas há uma tendência de aumento, principalmente nessa primeira parte aqui, ó, onde eu tenho uma densidade maior no meu gráfico. Então, eu consigo ver informações com isso. A gente vai ver um pouco mais alguns desses gráficos, algumas informações dessas lá na parte estatística, no último capítulo, né, do nosso curso. Né? Estamos chegando, estamos quase terminando. Gráfico de caixas univariado. Então, o gráfico de caixa é aquele gráficozinho que é chamado gráfico de bigode, né, o Blockspot. Né? Então, nesse caso aqui, ó, eu peguei, relacionei dias e o valor total gasto. Então, por exemplo, na segunda aqui é onde costuma se gastar mais, porque as barrinhas estão mais altas, né? E na quarta é onde costuma se gastar menos e dentro de uma faixa menor. Então aqui eu consigo ver que o gasto aqui ele varia menos do que aqui. Embora nesse dia aqui, eu acho que é terça, gente, pode estar errado, mas nesse dia aqui, ó, há muitos pontos atípicos, né? Pessoas que gastam fora dessa faixa, assim como todos os outros dias também, né? O que tem menos valores atípicos, né, são esses valorzinhos fora aqui, é a quinta-feira, free day, né? Então, nesse caso aqui, ó, só teve um ponto atípico, digamos assim, fora da faixa comumente gasta. Então, o povo mais moderado fica aqui na quinta-feira, né? Embora aqui tenha pessoas mais moderadas, mas há muitos indivíduos, né, que gastam fora dessa faixa aqui. Então, você consegue extrair informações. Nós temos o gráfico de violino multivariado, que parece muito com o gráfico de caixa, certo? Ele vai lembrar muito. Né? Então, da mesma forma, relacionei dias no eixo X, né? Os dias segunda, sábado, acho que é terça e quinta, né? E a quantidade paga. Por exemplo, quando eu olho para esse gráfico de violino, eu vejo que ele tem uma barriga maior, aqui é onde é o valor aqui, ó, perto, né, dessa barriga, sei lá, aproximadamente $20, onde o povo gasta mais. Na verdade, em quase todos eles, né? Quase todos eles. Quanto maior for essa barriga, né, os lados, mais concentrado está aqui. É como se fosse, né, olhar para isso aqui. Ó. Foram concentrados boa parte das pessoas aqui. Claro que há, né, valores atípicos fora, certo?
Nós temos o gráfico de dispersão bivariado com regressão linear, no caso aqui, ele também vai mostrar a reta de regressão. Então, esse aqui é aquele gráfico que a gente falou lá no começo, né? Que ele envolve não só a dispersão, como a reta de regressão, uma certa variabilidade dela, né? Uma espécie de margem de erro, digamos assim, tá certo? Envolve a distribuição normal, né? Dos valores totais gastos, o total bio, uma distribuição aproximadamente normal para as gorjetas, né? Dando mais foco para gorjetas menores, ó, por isso que a distribuição normal fica nessa parte mais baixa aqui, ó, né? Sei lá, mais ou menos de 2 a 4 dólares, né? Onde o povo costuma gastar mais, sei lá, em torno aqui de 2, né? Você vê que o gráfico se concentra mais nessa região aqui, ó, certo? Então você tem aqui um gráfico que ele juntou várias informações num local só. Né? Então o Seaborn, ele com apenas uma linha de código, né, ele possibilita o quê? Colocar um gráfico relativamente complexo. Eu diria que se a gente fosse fazer isso aqui no Matplotlib, ia dar um trabalhinho assim, um pouco grande. Viu? Aqui nós temos o gráfico de expressão com subplots condicionais. Né? Nesse caso aqui, ó, vamos aqui rodar. Ele deu um errinho aqui, isso aqui dá para você tirar nesses avisos. Aqui ele está relacionando, por exemplo, o total pago, né? Eu acho que está obsoleto alguma dessas funções, né? Alguma coisa desse tipo. Então aqui, por exemplo, total pago e o sexo feminino, né? Então mulheres, né? Tem aqui a dispersão, né? Do total gasto por mulheres e aqui a dispersão, né? Do total gasto por homens. Então você percebe que homens eles, né? Têm em maior quantidade pagando a conta, né? E também eles ficam mais concentrados nessa parte aqui. Mulheres também se concentram, mas você vê aqui que elas pagam menos, tá certo? Então esse tipo, né, de visualização também é possível, ou seja, a gente deu uma separada, né, nas informações. Nesse caso aqui eu posso relacionar também com gorjeta e se fuma ou não, né? Perceba que aqui foi o que? X foi o valor gasto, Y foi a gorjeta e aqui foi o sexo. Aí eu vou mudar o sexo para se fuma ou não. Então, nesse caso aqui, tá os não fumantes e a gorjeta paga, né? E aqui tá os fumantes e a gorjeta paga. Você percebe que os não fumantes costumam pagar mais, a retinha está mais inclinada, né? À medida que vai aumentando a conta, eles tendem a pagar mais. Embora sim, né? Aqui, a princípio, né, tem uma concentração até grande de pontos, né, nessa parte, né? Só que é isso, a gorjeta está aqui, né? Então eles pagam, os fumantes são mais miseráveis um pouco, né? Aparentemente, né? Também são menos, né? A gente percebe que menos pessoas fumam do que não fumam, né? Então a gente começa a ver informações. Claro que aqui eu estou passando rápido, né? Não é minha pretensão explicar isso aqui 100% corretamente. Você pode divergir de mim, não tem problema nenhum. Mas é mostrar essa possibilidade. E você pode estar analisando, né, dados, né, utilizando o Seaborn. Né? Ele tem gráficos já implementados, né, com diversas funcionalidades dentro desses gráficos. Né? Então, é isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado. Até a próxima.